Hoje não vamos sair, temos que ficar em casa. Olá, estamos no Movimento, o podcast de cultura do Abril Abril. Presentes nesta conversa está o Carlos Mendes, que é músico e também foi arquiteto, a Joana Craveiro, encenadora, fundadora do Teatro do Vestido e também antropóloga, creio, e a Tatiana Cobete, que bailarina, cantora, compositora e também frequentou aulas de História. Portanto, aqui gente muito multifacetada. Esta conversa naturalmente terá que ver com os vários projetos, não é? Com os concertos e o projeto de residência da Tatiana, com a peça-teatro sobre o Ribeiro Santos da Joana e com o último álbum do Carlos Mendes. E vamos começar, talvez comece por ti, Carlos Mendes. Já te fiz a pergunta, mas vou fazer agora, que é um bocado aquela pergunta à Batista Bastos: onde é que tu estavas no dia 12 de outubro de 1972, quando foi assassinado o Ribeiro Santos? Eu estava, nessa altura, andava em Belas Artes, estava a acabar o curso de arquitetura e lembro perfeitamente de se ter falado no assassinato do Ribeiro Santos, mas eu estava um bocado desligado, já trabalhava já para ganhar a vida e, portanto, estava um bocadinho desligado desse lado da universidade que aconteceu, mas acompanhei os acontecimentos, não por dentro, mas sempre a ter as informações necessárias. Aliás, é o ano, não em outubro, mas acho que foi em fevereiro ou março ou qualquer coisa, em que eu concorri ao Festival da Canção com a música do Zé Calvário Zenis, A Festa da Vida. E foi uma altura mais complicada para nós, porque na altura, isto é uma história que vou contar pela primeira vez, mas acho uma certa piada a isto, em que o meu irmão mais velho, que tu chegaste a conhecer, o Abílio, me disse: olha que o Marcelo vai cumprimentar o vencedor, Marcelo Caetano. E eu tinha dito que não o cumprimentava e que saía se ele fosse ao palco com uma coisa. E felizmente não foi. Senão estava uma barraca bestial, como aliás aconteceu com o Adriano Coelho de Oliveira. Não deixar entrar no avião para ir contigo. Não queriam, foram lá buscá-lo. A Pido foi buscá-lo e eu disse que se ele não vai, eu também não vou. E aí criou-se um problema, mas ao qual o Adriano disse: deixa estar, que estes gajos costumam chatear a cabeça e tal. Mas quando foi a morte do Ribeiro Santos, eu lembro também o meu pai falar também nisso, porque era muito amigo do pai dele, e portanto foi uma coisa que nos incomodou a todos, não é? A todos os universitários e não universitários. Foi uma situação bastante complicada, mas eu estava já um bocadinho arredado, já estava a pensar já trabalhava há 2 anos e, portanto, em arquitetura, estava a trabalhar, curiosamente, com o filho de João Caetano, o arquiteto, e numa empresa que era a GFL, e, portanto, já pensava... E a Festa da Vida tinha alguma coisa a ver com a situação política? Tem ali uma coisa da guerra, não sei o quê, ou não era rigorosamente? Tem um bocado. Aquilo é uma entrelinha, quer dizer, aquilo falava-se, como sabes, nas entrelinhas, escreviam-se coisas nas entrelinhas, aquilo tinha havido, que venham os novos e os velhos, mas que nenhum dos conselhos e tal. Portanto, aquilo tinha esse lado político. E quanto mais não seja, tínhamos lá a nós, quer dizer, a mim, ao Zé Nisa e uma série de jornalistas que foram, portanto, que apoiaram esta canção. Portanto, agora, passou o crivo da censura. Como passou a tourada, como passou a tourada, como passou tudo. Porque como era gente muito estúpida, às vezes, por exemplo, no teatro, acontecia, por exemplo, eles adormeciam a ver as peças. Depois outras vezes a gente fintava, eles não faziam a parte que era para cortar. Portanto, havia sempre uma maneira de... Mas aqui foi curioso, não se passou nada. Embora nós tivéssemos falado, na altura, isto vai ter problemas, esta canção vai ter problemas. E depois não teve, foi a sorte. Foi isto que aconteceu em 72. Agora, outubro, só me lembro, eu sei a data agora, não é? Porque na altura não me lembrava. Este é um trabalho, vocês disseram na peça, que era como desenterrar a memória. Ela estava tão enterrada assim. É verdade que a distância que hoje nós temos em relação ao 25 de Abril é superior à distância que tínhamos em relação à Segunda Guerra Mundial. E provavelmente, enfim, nenhum de nós ligava muito à Segunda Guerra Mundial quando estávamos em 74. Tu nasceste em 74, mas quando estávamos em 74. Era mesmo uma memória que estava muito enterrada, esta memória do assassinato do Ribeiro Santos.
Sim e não, porque nós também falamos sobre isso no espetáculo, ou seja, uma memória tão quente para muitos e para outros fria. Pronto, falamos sobre usando essa metáfora, não é? Porque para as pessoas que estavam lá, e que ainda existem muitas que estavam lá, seja onde ele foi assassinado, em Económicas, seja depois no funeral, que estavam milhares de pessoas, portanto, segundo os registros da época, todas essas pessoas têm isso com uma memória muito presente. E muito traumática para muitas pessoas, nomeadamente quem viu ele levar o tiro e tudo isso. Mas eu sou professora do ensino superior, portanto a minha vida também é lidar com muitos jovens, não é? Assim, ninguém sabe quem é o Ribeiro Santos. Pronto, essa é a realidade. Eu cheguei à aula, disse, vamos estrear um espetáculo sobre este acontecimento. Alguém alguma vez ouviu falar sobre isto? Ninguém. Pronto, nenhum daqueles jovens alguma vez tinha ouvido falar sobre isso. Comecei a contar, tanto que nós temos até esse diálogo na peça. Mas a Pida matava assim? Mas quê? Mas a polícia estava na escola e és morto assim? Aquilo é tirado de uma coisa que me aconteceu na aula quando eu lancei este acontecimento histórico. Portanto, sim, como muitas outras memórias, porque nós não podemos tomar só pelo facto de pessoas que viveram essa época, ou pessoas que vieram a seguir com a minha geração, em que isso estava ainda muito presente e muito inscrito nos morais e tudo isso, não é? E nas memórias das nossas famílias, não podemos tomar isso como o todo. Isso não é o todo do país, não é? Isso é uma minoria. E às vezes ficamos fechados nos nossos nichos, nós que trabalhamos a memória, e os historiadores, e os antropólogos, e os artistas e tudo, e temos uma ilusão de que há muita gente que acompanha isto e não acompanha, não é? Não acompanha sequer esta vontade. Mas é uma memória que está sempre ao mesmo tempo a ser disputada e está em guerra. Estou a dizer isso porque nós, quando estamos a gravar, morreu há pouco tempo o Adriano Moreira e para uns é um santo e para outros não é um santo. Isto é uma memória que tem uma correlação de forças, não é? Mas essa é a natureza da história, não é? Sim. E do registro histórico dos acontecimentos. Quer dizer, não há nenhum que seja consensual. Nem a própria memória do 25 de Abril é consensual. Nós é que nos habituámos a pensar, por exemplo, eu venho de uma família com uma tradição antifascista, de esquerda, pronto. Então, eu hoje também achava que toda a gente era a favor do 25 de Abril até crescer e perceber, isso não é bem assim, isto realmente é uma memória que também é problemática, também é conflitual, portanto isso também temos que aceitar que assim seja. E que eu que trabalho muitas coisas da memória, deparo-me com isso, eu tenho o meu posicionamento e não abdico dele, não é? Este é o meu posicionamento e também não me afirmo como uma pessoa neutra, porque acho que nós não somos neutros nem podemos ser historiadores, artistas, quer dizer, nós temos sempre um posicionamento e tudo é político, não é? Mas não há nada que seja conflitual, portanto essa questão do Adriano Moreira que acaba de acontecer, não é? Acho que levanta imensas Sim, mas o que é interessante é que aqueles que existiram antes do 25 de Abril podem, por ironia da história, deixar de existir passado não sei quantos anos do 25 de Abril. E aqueles que estavam do outro lado podem passar a ser os fazedores do 25 de Abril. Tal é a disputa da memória, não é? E da história. Enfim, nós compartilhamos várias coisas entre Portugal e o Brasil. As menos boas é compartilharmos uma ditadura longa. Como é que é? Então, eu acho que eu, por exemplo, sou da geração do silêncio, né? O Brasil, ele viveu muito essa questão da geração do silêncio, uma geração inteirinha sob o domínio do silêncio, onde nada podia ser dito, tudo era não permitido, as proibições, a censura, o AI-5. O Brasil nunca foi um mar de rosas, não é isso? Sempre, principalmente na questão da arte, da música popular brasileira. Ao mesmo tempo, você tinha essa efervescência cultural, principalmente nesses anos, os anos 70, né, 70, uma efervescência cultural, os grandes movimentos, Tropicália, Clube da Esquina, isso para falar da música popular brasileira, aí citando inclusive o Chico Buarque de Holanda, que... Né? E nesse lugar aí, quando a Revolução dos Cravos, vamos dizer, o 25 de Abril, é importantíssimo. Eu me recordo de ser, nesse período, fazer parte dos estudantes, né, do partido. Fui militante, né, da juventude comunista, digamos assim. E mesmo ali não era nunca o que não sei, é impossível se comparar, mas de qualquer maneira se respingava lá o movimento que vinha aqui, a gente tinha lá, mas sem muito conhecer, tanto conhecimento da própria história, né? O Brasil tem não tem memória, né? E a gente está vendo hoje o reflexo disso aí, né?
Nós temos uma situação hoje no Brasil que é assustador. Nunca se podia imaginar que teríamos brasileiros nesse lugar que a gente está vendo ter, que é quase que um empate, né? Então, para minha geração, a geração do silêncio é aquela que também desconhecia tudo ia indo na base do empurra, né? Mas a gente tem esses respingos de potências que potencializavam os movimentos, digamos assim, revolucionários, né? No Brasil como um todo. Mas a gente tem problemas, somos um país imenso, então a gente tem problemas também setoriais, no sentido de que o Norte e o Sul não se comunicam, né? Quantas e quantas vezes o Nordeste, até hoje, inclusive hoje a gente está vendo aí que é o Nordeste sendo mais à esquerda. Mais à esquerda. Se é que a gente pode hoje entender, olhar esse mapa brasileiro, estamos completamente sem saber se é direita, se é para frente, se é para trás. Mas um dos aspectos no Brasil é que essa oposição política, nós estamos aqui numa discussão política, mas passaremos para a sim, mas, também tem mas é uma muito, política toda muito racializada, é muito herança da escravatura, não é? O ódio dos grandes. Mas veja, são coisas, eu acho, que tem um pouquinho de diferença. Sim. Percebe? Tudo vai meio no bojo se a gente for pensar na situação que a gente está vivendo hoje. Mas, poxa, de um outro lado, se for pensar nessa questão aí da escravagista, dos negros e tal, nossa, o quanto que nós conseguimos avançar em relação a isso, né? Aonde você tem aí uma voz, querendo ou não querendo, hoje você reconhece, o Brasil se reconhece, o Brasil negro, né? Vem se reconhecendo e vem exigindo esse seu espaço, esse seu lugar, que nessa época aí, nos anos 70, 72, era tudo muito branco, amor. Né? Era tudo meio branco. A gente está falando aí de uma... Não é? Então, tem avanços. Nós temos avanços estruturais, inclusive, mas de alguma maneira também tem que eu não sei onde é que foi que se perdeu, ainda não sei. Mas eu sou uma artista e, como tal, a minha trincheira é de resistência. Então, eu evito entrar nessa discussão tão ampla e tão política, porque o que eu faço é política. E eu não vou abrir mão desse meu lugar de resistência, seja para o bem, seja para o mal. E estou para o bem. Carlos, o teu álbum, já tiveste álbuns muito políticos. Já, bastante este não é propriamente... Não, este só tem um tema ou outro. Tem aquele tema lindíssimo de Alda Lara, não é? Que é muito bonito. E não, é um disco... eu atrevo-me a dizer o seguinte, eu musiquei muitos poetas, muitos poetas portugueses, sei lá, desde o Carlos Oliveira até o Manuel Alegre, passando, sei lá por quantos, por uma data deles, por Papiniano Carlos, etc. E eu, quando este álbum foi muito feito no confinamento, e estava com o meu filho, e ele tinha-me dito, pai, porquê que não escreves umas coisas e tal, assim, um bocadinho diferentes, e não sei o quê, porquê que não ligeiras um bocado o teu espaço e tal. Eu disse, acho que é capaz de ter razão. E, portanto, arranquei para sem filtros, quer dizer, sem estar preocupado que ia fazer um disco para politicamente correto ou incorreto. Quer dizer, fiz aquilo que me dava muito gozo. Fiz as músicas, fiz os textos, alguns textos são de outros, nomeadamente até de Joaquim Pessoa. Sim. Mas Joaquim Pessoa é um tema de amor, que eu gosto muito de tratar. O do Zé Jorge é uma carta da lua, é assim um bocado mais estranho. E depois eu comecei a fazer coisas mais simples, conversas mais simples, nomeadamente o confinamento, que é uma coisa dedicada às meninas do meu tempo, que eu já estava para fazer há uma série de tempo. E resolvi, portanto, abrir mão de uma coisa mais simples. Não tem a ver para vender mais ou menos, porque não vai nem vender mais, nem vender menos. Vai vender exatamente a mesma coisa, porque ao fim de quase 60 anos desta brincadeira, quer dizer, acho que tenho o meu público fiel, que são aqueles que compram e tal, são uns mil e tal, compram sempre para ter coleção e tal. Mas sim, não politizei demasiado. Quer dizer, tive que escolher aquele texto da Alda Lara, porque era uma coisa que eu já andava há muito tempo a musicar,
já tinha sido musicado em fado pela Teresa Tarouca, acho eu, mas eu achava aquilo não tinha aquele calor de África, não tinha aquele balanço africano, angolano, não tinha esse lado do bolero, que é um... E por outro lado, este disco, já agora deixa-me dizer-te que eu tenho que fazer aqui um parênteses, porque não era possível sem o apoio da SPA. Eu tenho que dizer isto, a Sociedade Portuguesa de Autores, porque a Sociedade Portuguesa de Autores financiou. E eu já não gravava há 22 anos, embora tenha feito um disco de best-of e não sei o quê e tal, mas já não gravava há muitos anos. Até também fiz incursões pelas novelas, pelo teatro, por outros lados. Portanto, eu não gosto de estar só ligado à música e ao espetáculo, gosto também de experimentar outras coisas. Até música para teatro e tal, fiz muita. Mas eu, quando estava a fazer só as músicas, eu não tinha as letras, não tinha nada, eu comecei a dar por mim a fazer uma espécie de viagem do meu território musical, quer dizer, que eu criei desde os anos 60, quando tinha um grupo tipo Beatles, até agora. E, portanto, comecei a pensar nessa viagem e achei piada, porque a certa altura estava a fazer aquilo que eu comecei a cantar em miúdo, que eram boleros, estava a fazer uma espécie de country, que é uma música que eu fazia quando era miúdo também, e depois comecei a ir fora até ao jazz. Foi muito influenciado até pelo meu filho, essa música que eu fiz dedicada à minha cadela. Portanto, são músicas que são assim todas muito pueris, mas foi uma vontade própria, quer dizer, de fugir um bocado daquilo que já me cansava muito. São muitos anos a musicar poesia, e a certa altura também toda a malta me dizia: pá, porque é que tu não escreves? Também escreves, porque é que não escreves? Uma vez o Batista Basto disse para cantares prosa, mas uma vez ele disse: pá, porque é que não cantas prosa? Eu já musiquei prosa, porque trabalhar com o Filipe Laféria é o mesmo que quando ele escreve os textos dele, aquilo são prosas, não são versos, não é? Mas é que eu já musiquei prosa, já te posso dizer que musiquei prosa. Mas o que ele queria dizer era para largar o Joaquim Pessoa e passar por outros poetas. Que venham todos de vontade, sem se lembrarem de saudade. Venham os novos e os velhos, mas que nenhum me dê conselhos. Que venham todos. Tu na peça de teatro aparece o Carlos Mendes, porque aquilo, o título não vai ser televisionado, não é? Sim, no fundo a Revolução não vai ser televisionada e a morte do Romero Santos também não. Dia não passou na televisão, não mas passou na televisão. Revolution will not be televised, também é assim. É essa história. Sim. E tu pegaste, porque isso passou na televisão, não é? E há ali uma espécie de... A escolha do Carlos Mendes Sim, e da Festa da Vida. Sim. Isso, na verdade, tem muito a ver com... Eu gosto muito de saber o que aconteceu em cada ano, sobre o qual estou a trabalhar historicamente. Eu trabalho muito estas memórias históricas, não é? E interessava-me ter um tema que não fosse necessariamente uma canção política, 100%, ou pronto. E eu achei interessante na Festa da Vida por causa precisamente dessa frase: venham os novos e os velhos, mas que nenhum me dê conselhos. E essa questão da rebeldia da juventude, porque aquela juventude é a juventude que quer rebentar com tudo, não é? Que quer fazer a revolução, que não quer fazer a guerra colonial, e pela primeira vez Sobretudo isso. Estavam-se a começar a falar sobre isso, não é? Porque demorou ainda algum tempo, não foi em 61 que nas universidades isso se tornou uma bandeira, não é? Mas ali era a guerra do povo à guerra colonial, e todos esses slogans, não é? Que o maoísmo trouxe, porque trouxe outras formas de luta. E eu achei que essa canção, nós ainda tentámos outras, mas era aquela. E ela faz-nos a transição, na verdade, de um capítulo para o outro, que eu trabalho sempre nesta ideia de estrutura dramatúrgica, de capítulos e tudo isso. Eu devo dizer, eu quando começo a ensaiar uma peça, ela não está escrita. Portanto, eu começo o primeiro dia sem nada escrito. O ensaio sem nada escrito? Sim. Esse é como eu trabalho. Portanto, às vezes levo uma folha ou um começo. Mas claro, nós aqui também sabíamos o que é que íamos trabalhar, portanto nós passámos dias e dias a ver documentários, a falar. Eu trazia a minha investigação, pronto, para partilhar com a equipa, e depois é que o texto vai saindo. Portanto, quando o Carlos Mendes apareceu com uma ideia, eu tinha uma transição de uma parte para outra e precisava ali sentia que precisava de alguma coisa da época, de um tema da época, mas que não fosse político. Tanto que nós depois também usamos o David Bowie, que também saiu naquele ano, usamos Roxy Music, pronto, temos ali outros temas, o Simon & Garfunkel,
porque também queríamos um pouco, não falamos necessariamente disso, porque lá está, uma das coisas em torno do Ribeiro Santos é esta... Há sempre um bocadinho a desumanização dos heróis, não é? Nós sabemos que ele foi assassinado pela PIDE, que ele era um dos estudantes marxistas-leninistas, não exatamente ainda do MRPP, mas pronto, não sabemos o que é que ele fumava, e nós pusemos essas questões ali, não é? Com quem é que ele andava, quer dizer, que livros é que ele ia, não temos a certeza, não é? Não sabemos que música é que eles ouviam e, portanto, nós colocamos isso. A única parte que tem é que, sem fazer muito spoiler, é que ele antes de ir para o plenário, para a reunião económica, vai ter com uma amiga que está doente e interrompe uma partida de xadrez, não é? Sim, eles estão a jogar xadrez. Mas isso encontramos num livro de testemunhos. Sim. E depois ouvimos mais tarde essa amiga falar, há umas semanas. E sim. E de alguma forma, quer dizer, eu fui à vossa peça e acho que alguns dos protagonistas ou algumas das pessoas que compartilhavam aquelas memórias estão presentes, não é? Há ali digamos, quase uma necessidade de lá estarem a verem. Fora de cena, na plateia? Na plateia, sim, claro. Isso ainda bem que ainda é possível que isso aconteça, não é? Mas essa é uma parte muito importante do nosso trabalho, ou seja, que de repente as pessoas que ofereceram a sua história, não é? Podem ter a oportunidade de a ver em cena, e se fazemos mesmo questão, e para nós é um momento muito emocionante. Eu sou muito amigo de um médico, do António Rosa, que o levou. Sim, o António Rosa, de quem nós falamos. O António é que me contou essa história, uma vez num jantar, contou uma história do Ribeiro Santos, que aliás é ele que o leva no táxi, mas... Num carro que eles mandam parar. Exatamente. É um Mini. Sim, que ele vai com ele. Vai, exatamente. Ele faz toda essa descrição e nós inclusivamente temos a voz do António Rosa no espetáculo. É uma coisa que eu raramente faço, utilizar as vozes reais, mas desta vez eu pedi a estas pessoas, num contexto assim, um bocadinho específico, de uma conferência que houve internacional há uma semana, na Semana da Morte, que assinalava os 50 anos da morte, e eu pedi se eles tinham também condições emocionais para... Não era contarem, porque isso eles já contam, era tentarem dizer as palavras que disseram naquele dia, que era uma coisa ainda mais meta, e foi muito interessante, porque eles não só quiseram fazer, como fechavam os olhos e diziam: ok, deixa-me ir até lá. Exato. E começavam: assassinos! E começavam a contar aquilo como se tratasse de um filme. E foi absolutamente incrível. E depois nós usamos um bocadinho dessa gravação no espetáculo. Há uma coisa que eu também achei interessante, que é, apesar de estarem lá as disputas da época, estão com cuidado, isto é, percebendo que o fundamental ali foi o assassinato feito pela PIDE, porque eu depois fui falar com várias pessoas com outras memórias que me davam versões diferenciadas, e a forma como está na peça está numa forma que não omite a diferença, mas está numa forma com cuidado com isso. Foi uma opção? Sim, não, isso claro. Eu trabalho muito a memória da esquerda e de todas as esquerdas, portanto sou bastante sensível a tudo isso. Na própria casa também, dos meus pais, eles eram de esquerdas diferentes, portanto eu vivi com esses conflitos e sei quão fratricidas eles podem ser. Não me interessa, pode haver uma outra peça onde me interessa falar sobre isso, mas aqui no caso do Ribeiro Santos sempre me pareceu muito, ao mesmo tempo, comovente o facto de toda a esquerda, os antifascistas, os democratas, terem unido em torno, e também, sim, diferentes classes sociais, porque também há isso. E, portanto, eu tenho panfletos meus, do meu arquivo pessoal, que me foi passado pelos meus pais, do MRPP, mas também do PCP, por exemplo. Não é? Então, interessava-me mais isso, dar essa ideia da abrangência de que aquela morte tocou a toda a sociedade portuguesa, porque eu encontrei pessoas de norte a sul, no Porto, pessoas que eu entrevistei há anos, que me falavam sobre as manifestações onde tinham ido e tudo isso. Bom, você sabe que eu... Será que é o meu? É. Deve ser. Alô, meu celular. Deixa eu cortar aqui. Falar de um estudante brasileiro que foi assassinado também, porque me contaram essa história. Há imagens, até imagens do Caetano na manifestação, acho eu. Olha, estudante brasileiro teve vários, né, assassinados. Eu acho que talvez, não sei do qual exatamente que você está falando, mas... Porque quando me relataram, isso eu também não tenho agora aqui a referência, mas falaram-me que também era esta ideia de
mataram o meu querido filho, porque nesta história do Ribeiro Santos há assim também um episódio muito bonito em que estavam umas pessoas a correr, que eram amigas dele, e estão a tentar chegar ao cemitério, onde a PIDE já tinha fechado os portões, e passam por uma mulher que diz: meu querido filho, mataram o meu querido filho. Que não era filho dela, evidentemente, mas ele representava todos. O Chico tem uma que a Estuga, né? Tem uma música, inclusive, Chico Buarque, que fala desse drama desse estudante especificamente. Quem é essa mulher que canta sempre este estribilho? Só queria embalar seu filho. Né? Sim, mas estudante no Brasil morreu, meu irmão, montes. Eram pilhas e pilhas, a gente... Sim, isto é aqui Stuart, no Brasil, em 1968, mataram um estudante que podia ser seu filho. A União Nacional de Estudantes, Edson Luís, estudante Edson Luís, 28 de março, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Voltando ali até, curiosamente, esse seu contexto, né, que você estava colocando, eu tenho desenvolvido um projeto de ocupação artística em parceria com uma associação no Barreiro. E eu não conhecia o Barreiro, claro, nem eu, nem acho que muito pouca gente conhece o Barreiro. Portugal não entende bem o Barreiro, eu acho, né? Nós já fizemos lá um espetáculo. Nós conhecemos bem o Barreiro. Pois é, mas eu, assim, com a minha inexperiência ou com a minha distância, né, esse distanciamento do país como um todo, da história e tal, do convívio, eu digo, nossa, por que é tanta baixa estima, assim, né? Eu vejo, é sempre tratado como um lugar menor, uma cidade dormitório, ou coisa do gênero. E aí, é a tua percepção, não é? Possa ser que eu esteja bastante enganada, é mesmo a minha observação. Sim. Então eu comecei a pesquisar e encontrei uma poeta barreirense, se chama Filipa Fonseca, e ela tem um texto incrível, que inclusive ela não diz isso, ao contrário, é uma ode à cidade dela, mas do ponto de vista dela ter saído de lá, ter vindo para Lisboa, né? Porque tem essa coisa um pouco que no Brasil a gente tem com relação ao Nordeste, tinha aquela piada, né? Cresce, meu filho, para morar no Rio, quer dizer, né? E eu acho que o Barreiro, com relação a Lisboa, tem um pouco isso. Aliás, toda a margem sul do Tejo tem um pouco esse lugar de ser um lugar em que o bom é você estar em Lisboa, é você vir a Lisboa, não é você estar lá do outro lado. Quem está do outro lado é de alguma forma interiorano, ou de alguma forma... Tem algo, eu não sei explicar o quê, mas tem uma baixa estima com relação a isso. E aí eu descobri esse texto e comecei a usá-lo na abertura do projeto. E olha assim, foi muito incrível com relação à plateia, né? As pessoas barreirenses ali sentadas, delas começarem a ter um certo orgulho do lugar, porque ela justamente faz esse contexto, ela olha para o Barreiro do ponto de vista de quem nasceu lá e que foi morar em Lisboa, e aí ela tem toda uma memória bonita e conta todos os processos desde o século XVII, das coisas que foram construídas, do que foi destruído e como que a população barreirense também defendeu aquele espaço e tal. Então é muito bonito ver como hoje, eu já estou na 20ª semana próxima, agora quarta-feira próxima será a minha 21ª edição desse projeto, e eu fico muito feliz assim, de através dessa poeta, que eu sempre acho que a arte é o grande instrumento de transformação. Então eu falo muito nesse lugar, embora eu seja brasileira, né, uma artista totalmente fora da coisa, sem nenhuma memória histórica nem nada, mas a partir da Filipa Fonseca eu consegui me conectar com aquele público do Barreiro. Então não só eles me aceitam como sendo essa pessoa tentando fazer um movimento no sentido de revitalizar um espaço cultural que é deles e não meu, né? E então isso me aproximou a partir desse contexto desta poeta
que reconta para aquelas pessoas a história. Aí essa coisa da memória e da plateia, né, que você comentou que teu espetáculo faz parte, esse momento de você ter ali no público a memória viva, a se encontrar, né? Isso é fantástico. Parabéns, estou curiosíssima para ver. Mas eu queria dizer sobre o Barreiro, que o Barreiro é um sítio que eu admiro muito. Eu também. Não só porque é um sítio com uma memória histórica fortíssima, vocês devem saber disso até melhor que eu, que também chego lá por via da arte, não é? Do teatro e dessa investigação. Mas o Barreiro tem uma memória histórica mesmo muito forte, e o que eu observo agora são estas associações de jovens. Sim. Que se organizam. Tem um festival incrível que é o Outfest. Isso. Não é? Pronto, mas tudo o isso. Outfest até ficou um tempão silenciado agora. Mas está. Movimentando. E porque eu tenho alguns projetos com esse território, outros projetos que faço com o Vítor Hugo Pontes, e portanto conheço muitas pessoas desse território que realmente, e vejo uma mobilização nos jovens incrível. Isso. E no outro dia, curiosamente, apanhei um Uber em que o senhor era do Barreiro, o rapaz era do Barreiro, assim, um jovem, e ele disse-me: eu saí de Lisboa, eu adoro o Barreiro. Pois, O exatamente. contrário, Mas o é contrário, ou seja, ele disse sempre: Exatamente. melhor que eu Mas fiz é justamente foi isso viver para o Barreiro. que estou a falar, né? Eu fiquei... O orgulho do barreirense. pá. O orgulho do Barreirense, mas pelo que eu entendi, novamente me perdoem se estou completamente errado, eu estou falando de uma experiência, Não, né? não, claro. E como uma pessoa de fora, para mim, o que eu sinto é na pele, eu não tenho esse contexto, né? Claro. E nem essa obrigatoriedade, não me vejo. Muito pelo contrário, eu acho que assim, isso está vindo agora, é recente e está vindo mesmo num crescente. Daí Sim, onde porque eu apresentei essa questão aqui. O Barreiro sofreu um fortíssimo processo de desindustrialização, que é ao mesmo tempo um processo de perda de comunidade. Mas em relação à memória e ao caso da ditadura, há um caso muito engraçado, que é: há um jogo de futebol entre a seleção franquista e a seleção portuguesa, e toda a gente faz a saudação nazi, todos menos 4 jogadores. Exatamente. Que se recusam a fazer a saudação nazi, 2 fazem um punho no ar e são levados no intervalo, são presos pela PIDE, são presos pela PIDE no final. E posteriormente, há uns anos, um deles deu uma entrevista, disse que eu não era comunista, mas não gostava da ditadura e não ia fazer a saudação nazi. E os outros, houve 2 que fizeram um punho no ar, portanto eram comunistas, e a questão também era o seguinte: é que nós éramos todos do Barreiro. Nós no dia seguinte não entrávamos num Barreiro se fizéssemos a saudação nazi. Claro. E portanto havia ali uma claro. coisa de Tem comunidade. esse lugar não da é? resistência, mas também muito castrado, assim, né? E, enfim, Era uma acho que gente- isso está era uma mudando gente- e era. estou a louvar, na verdade. Na altura era uma gente ávida por cultura. Nós fomos lá tantas vezes cantar, tantas ao Barreiro, e era assim um banho de amor, sabes o que é? De um abraço assim extraordinário que a gente recebia lá, quer dizer, quando ia lá muitas vezes cantar, e depois o Joaquim dizer poesia, o Ari, o Tordo, o Paulo, íamos uma série deles cantar lá, o Zeca, tudo. Que maravilha. Passavam lá. E aquilo era um grande abraço que eles davam, não era? Uma eu vontade de acredito. cultura. Portanto, não me admira nada que eles tenham despertado, não é, para esse tipo de cultura, e fazerem pequenas, portanto, grupos de teatro, e escrevem, há concursos de poesia, não é? Ainda soube há pouco tempo que É extremamente efervescente, né? E nesses contactos, nessa residência artística, de contactar gente de várias vários de várias lugares. culturas. A proposta da residência artística, no meu caso especificamente, né, ela vem primeiro da minha... são 3 pilares que eu construí isso há 5 anos atrás, quando me aventurei a atravessar o oceano com esse propósito. Não está arrependida? De jeito nenhum. Inclusive, tô com a pandemia me roubou aí 1 ano e pouco, então acho que vou ainda aumentar mais um aninho aí, né, nesse projeto. Eu estava no Brasil com 15 anos, debutando aí, né? Era o meu 5º álbum, nesse lugar da música e tal. E chega aquela hora que, como você mesmo, né, o que a gente vai fazer quando crescer, né? Porque chega aquela hora que você já faz e aquela instabilidade, sabe? O que é você quando crescer? Insatisfeita, completamente insatisfeita. E eu moro ainda, minha casa é lá, em Santo Antônio de Lisboa, que é um vilarejo de pescadores em Florianópolis, uma ilha colonizada por açorianos. Então já tinha
essa coisa portuguesa, não é exatamente Portugal, né? É Açores, mas enfim, a gente tinha ali o estado de Santa Catarina, que é o estado mais branco do Brasil, né? Onde você tem todas as colônias europeias, estão ali centralizadas, a Alemanha, a Itália e Portugal, aí ainda sendo a 10ª, sei lá qual ilha que é, além dos Açores. E Florianópolis, no caso, é exatamente isso, né? Chegou ali e levou tudo, se não sobrou nenhum índio, nada, absolutamente nada, foi colonizado e ali chegaram os açorianos. Então tinha esse lugar primeiro, o segundo, essa coisa de eu compor em português, essa é a minha língua, eu só vim descobrir que falava brasileiro quando cheguei a Portugal. Até então eu sempre achei que falava português, e ao chegar aqui foi que eu descobri que a minha língua tem um outro nome, o que, aliás, no começo, o que me incomodava um pouco isso, hoje já é para mim um motivo de orgulho. Que bom, né? Que já que me levaram tantas coisas, né? Aí pensando nesse Portugal, que já nos tomou tanto, pelo menos nos deram uma língua, ou pelo menos estão aí a nos mostrar que temos uma língua criada por nós mesmos, sei lá eu, que não é o português, é o brasileiro, que esse foi o segundo ponto. E o terceiro era mesmo da minha ancestralidade, que como talvez grande parte, eu sou uma portuguesa bastarda, né? O meu avô é português, mas não reconhece a paternidade, como, aliás, isso é algo curricular na história Brasil-Portugal, desde que o pessoal botou tudo dentro do barquinho, inclusive a Dona Maria Louca, levaram tudo para lá e se instalaram, que somos todos bastardos de alguma maneira, em algum momento. Então tinha esses três, é o tripézinho, que me fez pensar numa residência artística. Eu sou extremamente grata, porque ao chegar aqui com essa ideia, eu fui muito bem recebida. Então foi bonito também esse resgate, porque eu sou de uma família de mulheres, onde eu tinha esse avô que não reconhece, né? Então aí esse grãozinho de areia se desfaz pela própria arte ao chegar e ser muito bem recebida, principalmente a cidade de Setúbal, aí nomeadamente o Teatro do Elefante, ou instituições como a Bota, ou mesmo como a Fábrica Braço de Prata, que foram instituições que abraçaram a minha causa no sentido de me receberem como essa artista em residência. Isso não é fácil, principalmente quando a proposta não era vir para ficar 3 meses, eu queria vir para ficar pelo menos uns 3, 4 anos, para entender o que significava a tal da lusofonia, que é outra coisa que para vocês é muito... Hoje em dia já nem acha graça, eu vejo, fala lusofonia, os portugueses já meio que faz uma carinha, um muxoxo, mas isso no Brasil não existe, essa palavra eu nunca nem tinha ouvido falar desse lugar, que é exatamente um pontinho, que é, sei lá, o que é essa lusofonia? Então eu vim muito nessa busca, com essa potencialidade das minhas próprias potências enquanto artista independente. Eu não tenho o financiamento, eu levanto todo dia de manhã para matar esse touro, né? Então é um processo bastante rico para mim, e eu sou muito grata a todas as instituições e outros artistas, e faço esse cruzamento desde então com o Brasil, com Portugal e fundamentalmente com o que eu encontro aqui. Daí Setúbal, Almada, Barreiro, Caldas da Rainha, são lugares assim aonde eu fui indo por cruzamento com artistas, cruzamento com... Eu sou muito curiosa, então eu não sou uma pessoa que fica em casa esperando que alguém me chame. Eu tenho curiosidade, eu fico pesquisando, agora, te conhecendo hoje, já quero saber aonde é. Quando sair daqui, já quero saber quem é, onde é, que já vou atrás de saber. Como disse há bocado, namorar. Namorar. Eu gosto de namorar. Exatamente. Então, gosto de ficar olhando e sabendo o que o outro artista está fazendo e me oferecer. Eu sou mais de me oferecer na parada da parceria. Opa! O que aconteceu, gente? Carlos Mendes. Diz. E a seguir, o que é? Este álbum saiu? Vais fazer concertos? Não vais fazer concertos? Estou neste momento a escolher músicos, não é? Porque os que gravaram, muitos deles estavam... Que é uma coisa que eu não sabia, mas uns estavam na Suécia e gravam... Manda-se para lá a fita, ou manda-se para não sei o quê, e eles gravam lá e vêm para cá. De maneira que houve muitos que eram colegas do João, que ele estudou em Barcelona, muitos músicos tocaram com ele,
e eu tenho que arranjar agora por aqui. Portanto, estou à procura de... Portanto, estás a mas vou passar fazer da espetáculos para o ano. desmaterialização para a Exatamente, materialização. Exatamente. Mas vou fazer espetáculos aqui para o ano. Este ano não, este ano já nem tenho tempo. Tenho que ensaiar isso tudo e pronto, e montar o espetáculo. Eu gosto sempre de ter um encenador. Não gosto de fazer aquele espetáculo que chega quanto mais melhor, né? uma música, não gosto. Sou das Agora suas, fazes então. isto, depois fazes aquilo, depois projetas ali, depois vens para aqui, depois saltas da colar. Tudo tem que ter até porque contexto. se torna mais fácil para nós. Quer dizer, quem dirigir, se dizer, agora faz assim, faz assado. Eu felizmente já fui dirigido por João Mota e por Carlos Avilés e portanto gosto disso e é isso que estou a preparar. Estou a preparar esse espetáculo que vai se chamar mesmo Viagem. 3 pontinhos, porque não é o final desta viagem. Depois ainda vou fazer uma outra viagem. Que Joana, lindo. o Ribeiro Santos vai estar proximamente. Vai estar esta semana, até sábado, na Quinta, na Quinta Alegre, lugar de cultura, assim é que é. Que é em Lisboa, não é? Sim, que é em Lisboa, no Alto Lumiar, na Charneca. E vai estar, vamos fazer 2 sessões por dia, entre quarta e sábado, às 3 e às 7. Portanto, é lá que vão encontrar ainda este trabalho. E depois, que papel branco tens para ensaiar? A seguir, olha, já agora no dia 6 de novembro na Gulbenkian vai haver um ciclo em torno das ecologias e materiais e eu vou apresentar uma performance que se chama, eu chamo-lhe uma conversa performance, mas eu não sei bem o que é que isso quer dizer, em que eu vou estar eu vou entrar, portanto sou eu, com o Francisco Madureira, que é um músico que trabalha connosco e vai se chamar Desaprender. E vai ser sobre a ideia de relação a partir do que alguns povos indígenas falam, porque eu estive recentemente nos Estados Unidos e pude fazer algum trabalho de campo com povos nativos americanos e quero falar sobre isso, sobre essa ideia de relação no mundo, nesta perspectiva da ecologia, pronto. E Desaprender, dia 6. Quer dizer, ecologia é imaterial, mas a poluição é material. Exatamente, não é? ecologia e material é o nome do ciclo. Eu não sei bem o que isso é, vou à procura, mas eu sei do que é que eu quero falar desta ideia de relação. Tatiana, Eu? E Dia quando é que 1º vai? de novembro será o mais próximo que a gente vai fazer aqui na Bota mesmo. É um projeto que se chama Parangolé Quarteto. Ele tem como fio condutor uma inspiração num grande artista plástico. Eu também, como o Carlos, gosto da multiplicidade, da interdisciplina, né? Não é só música, uma canção amarradinha na outra. Eu viajo pra caramba, acho até que uma canção só, tô falando de coisas que até Deus duvida, adoro. Então eu tenho sempre essa expectativa. Aí é uma inspiração no Hélio Oiticica, que é um grande artista plástico brasileiro dos anos 70 ali, quando a gente começou a falar. Ele veio muito na contracultura e ele tinha um conceito, o parangolé, que significa exatamente o que você quiser, né? Parangolé não tem uma... O que é um parangolé? É o que você quiser, é você quem constrói, porque ele queria justamente tirar o intelecto, a intelectualização da arte, deixar a arte acontecer da forma mais pura possível e contar com a plateia, Então essa ideia eu acho maravilhosa, e trazer isso para um caminho de música autoral, né? Porque basicamente o que eu me proponho sempre é apresentar composições, né, nossas. Aí então vai ser um quarteto, é bem legal, são 3 mulheres, no caso, eu, a Juju na batera, a Bibi Nobre no baixo, e tem um músico que vai fazer violão de 7 cordas e bandolim. Então a formação também é totalmente Hélio Oiticica, né? Ninguém imagina ter, porque você bota, né, não é uma guitarra elétrica, não é um piano, é uma viola de 7, que é um violão mais específico do choro, da linguagem do choro, e um cavaquinho, ou um bandolim, que também a gente... Então acho que estamos fazendo uma proposta bem divertida, e estou chamando para junto também artistas de colagem, para construir um cenário todo ele feito nessa linguagem da colagem. Daí também estou desenvolvendo aí pessoalmente a questão da Ziner, né? Não sei se vocês sabem o que significa. Ziner é uma nova forma que a poesia, os poetas descobriram para a distribuição dos seus próprios poemas.
um pouco também indo contra a ideia da editora, do livro, daquela coisa pesada, rígida e que também é uma panela difícil para você entrar. Então você mesmo constrói a sua zine, o seu próprio livrinho, você faz ali do jeito à mão e aquilo você distribui facilmente. Então também estou usando isso, quero ver se faço isso com uma canção. Então eu produzo uma zine, eu mesmo, com algumas questões do espetáculo, e dentro dessa zine tem um poema que é uma das canções do espetáculo, que eu aí convido a plateia a ler. Isso foi algo que eu aprendi muito, o Brasil não lê. E Portugal me ensinou esse lugar da leitura. Em qualquer lugar que você vai ouvir, nos setores de poesia e tal, o pessoal não tem o menor problema, mete a mão no celular, acende a luzinha e lê um poema. Exato. E isso é algo que foi libertador para mim. Então eu estou um pouco trazendo esse aprendizado e jogando nesse parangolé. E o parangolé eu jogo na tua mão, no meio do espetáculo. Eu quero ver como é que você vai reagir a isso. E essa é um pouco a ideia. Espero que... Bom, eu vou provavelmente fugir em movimento. Não é? E assim, acabámos esta edição. Quero-vos agradecer a conversa e espero muito sucesso para isso aqui dava pano na manga, né? A gente podia ficar aqui a conversar. Então não. Muito obrigada. Obrigado. Foi uma delícia. Mar é lindo, amar é lindo, no fim de pôr de sol, uma gaivota retornando pro seu ninho. Choveu, ventou, tudo mudou. E a gaivota se perdeu pelo caminho. Foi de relance, coisa do instante, e confirmar seu destino não era meu. Pois é, dancei, amor.